Meus irmãos, minhas irmãs, a partir de agora nós estamos ao vivo no Facebook. Se você quiser acompanhar a programação ao vivo, entra lá no facebook.com/Pastor Mário Filho. E a partir de agora também estamos gravando para o nosso canal do YouTube, tá? E estamos transmitindo pelo rádio. Vamos abrir a Bíblia nesta manhã, meus irmãos, minhas irmãs. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos do 28 ao 32. Se você tem a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Aos Romanos, capítulo 1, versículos do 28 ao 32, diz assim, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Às vezes, a gente não faz determinadas coisas, a gente não pratica, né? Mas a gente aprova aqueles que praticam. A gente não faz, mas a gente acha bonito, a gente acompanha, a gente espalha como notícia, né? Quantas vezes a gente vê pessoas espalhando notícias assim que imagens de coisas reprováveis. A gente não faz, mas parece que aplaude quem faz. Há muitos anos atrás eu li um livro que chama-se Pecado Acariciado. Eu achei muito interessante. E é verdade, muitas coisas que estão relatadas naquele livro. Quantas vezes a gente lembra de coisas que a gente fazia no passado e que a gente não faz mais. A gente já pediu perdão, a gente já abandonou isso. Mas a gente lembra com orgulho, com uma satisfação. Olha, eu, entendeu? Você está me entendendo, né, meu irmão? Né, minha irmã? São aqueles pecados que a gente não pratica mais, mas tem um orgulho de tê-los praticado. E é isso que é sobre isso também que está falando aqui Romanos capítulo 1, versículos do 28 ao
32. Todo mundo que peca, você acha que um cara que sai para roubar, por exemplo, ele sabe que aquilo que ele está fazendo é errado? Você acha que ele não sabe? Eu quero dizer para você que ele sabe, ele tem consciência. O sujeito que sai para violentar alguém, uma mulher, uma criança, ele sabe que aquilo é errado. Ele sabe que aquilo, num momento qualquer, vai causar para ele problema, ele sabe. A pessoa, por exemplo, que não participa desta tal parada gay, ela não participa, mas ela vai lá para assistir. Não, eu não participo, pastor. O que é isso, pastor? Tá doido? Mas vai lá assistir, né? Leva os netos, os filhos, os sobrinhos. É exatamente sobre isso que esta passagem está falando. O sujeito não participa da corrupção, talvez porque ele não tenha tido oportunidade. Até reprova. Mas se tiver oportunidade, ele faz também, né? Quantas vezes eu digo aqui, irmãos, irmãs, não votem em candidato cristão. Não, pastor, você ficou doido, você endoidou de vez. Não, não endoidei, não. Porque você vai levar esta pessoa a pecar. Este irmão ou esta irmã, você está induzindo ele ao pecado. Então não vote. Né? Quantos pastores nós temos na Câmara Municipal de Campinas? Eu acho que no mínimo uns 3, 4. O que mudou a cidade? Gente, do Facebook, eu não vou deixar quieto, não vou mexer não. O celular está rodando, espero que não caia. O que mudou a cidade com os pastores lá? Eu diria para você, não mudou nada. Piorou. Piorou. Criaram o dia da Bíblia. Está caindo aqui, vou ter que mexer, gente. Não tem jeito, né? Aquelas coisas bem bobinhas, sabe? E eles acham que estão fazendo aquilo para o qual eles foram chamados ou eleitos. Por que se elege um vereador? Você sabe qual que é a função de um vereador? Você precisa saber, porque nós vamos ter eleição aqui no segundo semestre. Olha, uma das formas de você identificar corrupção na política começa na sua cidade. Você quer saber se há corrupção na sua cidade? Não pode haver vereadores da bancada do prefeito. Por que, pastor, que não pode haver? Porque o vereador é eleito para fiscalizar o executivo. Ele não é eleito para apoiar o executivo. Ele é eleito, a função do vereador é fiscalizar. Ele é um fiscal. Ele é o seu fiscal lá na Câmara Municipal. E é isso que acontece. Tem aí a bancada do prefeito. E se eu não estou enganado, posso estar enganado, os nossos, abre aspas, irmãos fazem parte. Então não eleja, não leve o sujeito a pecar, não dê oportunidade, não haja como o diabo. Mas pastor, se não tiver homem de Deus, não, homem de Deus não tem que estar na política. Ah, mas agora eu te peguei. Pegou
por nada. Mas Davi não era rei? Era. José não era governador? Era. E como é que o homem de Deus não pode estar na política? Davi foi eleito rei? José foi eleito rei? Não. Eles foram lá por vontade de Deus, não por vontade de uma eleição. Então, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a gente faz parte das coisas erradas. E a gente diz que não tem culpa. Não, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Tem sim. Porque o ser humano nasce dentro dele com uma capacidade de reconhecer Deus. Todo ser humano. Ele nasce com uma capacidade de reconhecer Deus, como sustentador, como libertador. Quando ele nega todo ser humano, pode ser o índio lá da Amazônia, pode ser o aborígene lá da Austrália, você está entendendo? Todo ser humano. Quando ele nega esta capacidade, Deus entrega a estas pessoas que negam esta capacidade que é dele, que nasce com ele, a uma disposição mental reprovável. Por causa disso que nós temos violência. O sujeito sabe que Deus existe, que num dia qualquer ele vai ter que se apresentar a Deus e dar conta de tudo que ele fez. Mas ele fala, sei lá, deixa pra lá. Aí Deus, o próprio Deus, entrega estas pessoas a uma disposição mental. Quer dizer, a cabeça do sujeito fica voltada para fazer coisas erradas mesmo, para cometer iniquidades. Você está acompanhando o que eu estou falando aí na Bíblia? Eu estou em Romanos capítulo 1, estou no versículo 28. Vê se não é isso que eu estou falando. A pessoa perde a noção, porque ela... quantas vezes a gente ouve assim, aqueles filmes, né? Porque agora você vai para o inferno, outro fala, nós vamos nos encontrar lá, e pá, né? O sujeito sabe que vai para o inferno, ele tem consciência, porque ele acha que o inferno é... Então Deus fala, bom, tudo bem, vocês querem assim? A cabeça do sujeito fica voltada para essas coisas erradas. Porque o homem acaba desprezando este conhecimento interno de Deus. E aí a Bíblia traz um elenco, um rol de pecados que caracterizam, que marcam o indivíduo separado de Deus. A primeira coisa que a Bíblia aponta, eu preciso acompanhar aqui, né? É a injustiça. Você vê como nós vivemos num país injusto, num mundo injusto. Quantas vezes você vê na televisão, né? O sujeito matou, fez um monte de coisa lá, fugiu do flagrante, depois de uns dias ele vai lá, se apresenta, confessa e sai pela mesma porta que ele entrou. Aí você fala, mas como é que pode? Não é? É injustiça. Pode, é injustiça. Quer dizer, uma pessoa que é verdadeiramente do Senhor Deus não aceita um negócio desse. Mas as pessoas que estão com
essa disposição mental reprovável, acham que é assim mesmo. Malícia. A palavra malícia, né, usada aqui, ela é em toda a sua amplitude. E eu fiz uma observação aqui para poder falar para você. Esta palavra vem de porneia. Só que existe uma palavra grega que é muito parecida, que é poneia, que quer dizer malícia. Entendeu? Então juntaram, malícia aqui quer dizer tudo. Desejo de fazer mal a outros. E aqui em malícia se enquadra a pornografia, porque vem de porneia, pornografia vem de porneia também, a imoralidade sexual. Hoje a coisa mais comum é o sujeito violentar uma criança. Todo dia tem isso. Violentar uma outra mulher. O que é a violência? É obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela não está disposta a fazer. Isso tudo se enquadra em malícia aqui. Violência sexual de todas as formas e maneiras. Né? Nós tivemos aí um tempo atrás umas pessoas meio doidas que ejaculavam nas mulheres, nos ônibus, nos trens, metrô, umas loucuras. Porque não acontecia nada. Porque não acontece nada. A lei. O que pode acontecer alguma coisa é quando há a conjunção carnal. Quando não há, não acontece nada. Porque a mente da pessoa já está disposta a fazer esse tipo de coisa. Ele sabe que não pode, que não deve, mas ele também sabe que não vai dar lá grandes problemas para ele. Então ele faz. Avareza. Gente, como tem gente que é avarento. Eu conheço algumas pessoas assim, avarentas. É meu, não é meu. Guarda. Às vezes não toma uma garrafinha de água mineral. Não! Para guardar o dinheiro. Acho que vai levar. Eu estou falando assim, estou citando um exemplo de avareza. Existem muitos outros. Aquele que gosta de se utilizar do dinheiro do outro para não gastar o dele. A maldade, eu acho que está também incluído aqui, né? Aquilo que a gente falou da malícia, a inveja. Sempre achar que o que o outro tem é melhor. O que você tem não é bom. O que o outro tem é que é bom. A mulher do outro é melhor do que a sua. O marido da outra é melhor que o seu. E aí, como a pessoa não luta contra essas coisas, Deus permite que isso tome conta dela. Deus entrega estas pessoas a uma disposição mental que leva à reprovação. Homicídio. Todo dia, gente, todo santo dia é gente morrendo por homicídio, por latrocínio, que é o roubo. A pessoa rouba a outra, depois ainda mata a outra. Eu estou enquadrando tudo aqui em homicídio, né? Não estou falando de lei, né? Estou falando da lei de Deus,
que abandona estas pessoas. Não é que Deus as abandona, elas se abandonam de Deus. Contenda, são brigas, discórdias. Pessoa que só gosta de brigar. Eu conheço pessoas assim. Tudo que você fala é o contra. Tudo que você fala, a pessoa, não, mas eu já tá. Não aceita nada. É a contenda. Você deve conhecer também. Chega uma hora que você já não fala mais nada, não é verdade? Fala, não, falar para quê? Vou perder meu tempo. Porque a disposição mental já está voltada para isso. Pessoas que gostam de discordar de tudo. Pessoas que carregam o dolo dentro de si. A traição, a intriga. Gostam de passar os outros para trás. Você deve conhecer pessoas assim também. Oh, mas o mundo está cheio de gente assim. Pessoas que, se puderem levar vantagem, levam vantagem assim, descaradamente. Pessoas malignas. São rancorosas, hostis, pessoas amargas, sempre. O que Deus faz? Você quer ser assim? Então, a cabeça da pessoa passa a achar que aquilo é normal. Você entende isso? Por exemplo, o que é normal dentro da cadeia, dentro de um presídio? O normal lá dentro, o que é? É estar preso. Quem são os anormais dentro de um presídio? São os agentes penitenciários, a polícia. Eles são os anormais. Porque o normal lá dentro é estar preso. Né? O que é normal dentro de um hospital? É estar doente. Os anormais lá dentro são os médicos, enfermeiros, faxineiros, etc. Então a pessoa passa a achar que é normal. Difamar os outros. Como tem gente que difama. Fofoqueiro. Olha, você não fala. Tem pessoas que, se você chegar para a pessoa e falar assim, né? Você deve conhecer também. Você quer que todo mundo fique sabendo, falar para a pessoa assim, olha, eu vou te falar isso, mas você, por favor, não comenta com ninguém. Pronto. É a mesma coisa que você subir num avião e passar pela cidade com um microfone, com uma caixa de som enorme, anunciando, porque todo mundo vai ficar sabendo. Você deve conhecer pessoas assim. Difamadores, caluniadores. O que é caluniar? Difamar é uma coisa, caluniar é outra. Caluniar é fazer falsas afirmações. Você não sabe do assunto, não entende do assunto e fala do assunto mal contra aquela pessoa. Estas pessoas todas que eu estou falando e outras que eu ainda vou falar, que você lê aí em Romanos capítulo 1, versículo 30, né? 28, 29, 30, 31. Estas pessoas todas são pessoas aborrecidos de Deus. O que é aborrecidos de Deus? Inimigos de Deus. Podem falar que amam a Deus, que não, Deus, mas são inimigos. Insolentes, soberbos, presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? É aquele que carrega a empáfia, o orgulho dentro dela. Pessoas que inventam males, ensinam
novas formas de você ser maldoso. Desobedientes aos pais. Oh, mas isso tem de monte, hein? Não tá fácil não, né, meu irmão, minha irmã, ser pai e mãe, né? Nos dias de hoje, né? Porque o que mais tem é rebeldia à autoridade dos pais. E você, meu irmão, minha irmã, exija autoridade. Exija obediência, imponha a sua autoridade e exija obediência. Come do seu feijão, está debaixo do seu teto, então tem que obedecer. Então, pastor, mas você é meio duro? Não sou duro, não. E não pensa que eu não tenho problemas. Come do seu feijãozinho, está debaixo do seu teto, então tem que obedecer. Não, porque eu não quero. Então vai cuidar da sua vida. Levanta acampamento, ué. Você não quer obedecer seu pai, sua mãe? Você não quer obedecer a regra da casa que você mora? Tenha você sua casa. Eu sempre falei isso para os meus filhos. Cada um vai para a sua casa. Tanto é que hoje cada um tem onde morar. Não precisa me obedecer. Agora, se quiser morar aqui, também, se precisar, estou sempre à disposição. Mas tem que ser na minha regra. Apesar que, mesmo morando cada um na sua casa, eles seguem a música que eu toco. Porque os aborrecidos de Deus são pessoas insensatas. E é o que está cheio nos dias de hoje. Dentro das denominações. Pessoas que não têm sensatez. Pessoas que são desprovidas de discernimento. Seja discernimento espiritual, moral. São pessoas sem consciência. São pessoas que gostam de ser comandadas, mesmo que o comandante seja um pérfido. Porque os pérfidos são os desleais. São aqueles que dançam conforme a conveniência, não conforme a música. E Deus também reprova os pérfidos. São os desleais. Está cheio de gente desleal. Dentro de denominações. Pessoas sem afeição natural. Não tem consideração. Não tem consideração. O cara que não tem, o sujeito que não tem, a mulher que não tem afeição natural, não tem consideração. Pessoas sem misericórdia. Pessoas cruéis, vingativas, sem piedade, desapiedados. Estas pessoas todas que estão elencadas aqui, relacionadas em Romanos capítulo 1, versículos do 28 ao 32, são pessoas que Deus, depois que elas insistiram nesta atividade, nesta maneira de viver e ser, Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. O próprio Deus entrega. Ah, é? Vocês querem viver assim? Porque Deus não obriga ninguém. E os que praticam outros tantos pecados, né? E
estas pessoas, eu estava dizendo no começo, para concluir agora, elas, como todo ser humano, elas têm um conhecimento inato, não apenas de que essas coisas são erradas, mas também de que são coisas que podem levá-las à morte. E esta morte aqui não é necessariamente a morte física, o que pode ocorrer também, mas é a morte espiritual, que é o afastamento completo de Deus. E existem estas pessoas que querem justificar os seus pecados, mesmo conhecendo a sentença final de Deus. Não, eu faço isso porque é o lugar que eu nasci. Aí a gente vai ouvir aí um monte de desculpas, né? O meio forma a pessoa, os fins justificam, vai por aí afora, é tanta coisa, né? Mas na verdade todos sabem que estão tentando uma justificativa e que a sentença final de Deus é a morte. Mas isso não impede nenhuma destas pessoas de continuarem a praticando isso que eu falei e outras tantas coisas. Porque se eles fossem impedidos por si próprios, se eles mudassem de comportamento, Deus não os teria entregado a uma disposição mental reprovável. Antes, eles se unem a outras pessoas para praticarem mais mal. Você já ouviu falar nas quadrilhas, né? Nas gangues. É só um exemplo. Raro, acontece, mas raramente você vê alguém agindo só. Tem sempre um outro junto. Porque há esta união de pessoas que querem praticar o mal. Eles são camaradas no pecado. São companheiros de pecado. E tem aqueles que não praticam, mas gostam. Se pudesse, tem aqueles que não praticam porque não têm coragem. Não é? Querido irmão, querida irmã, você faz parte deste rol de pessoas que não praticam porque não têm coragem? Cheio de gente que não pratica porque não tem coragem. Quantas vezes a gente já ouviu, olha, eu não faço isso porque eu não tenho coragem, viu? Mas se eu tivesse, eu faria. Irmão, irmã, cada um é senhor da sua vida. A palavra de Deus nos direciona, nos encaminha para uma vida espiritual, uma vida mental, cheia da luz da glória de Deus. Não é aquela história assim, aquele sujeito tem uma luz. Não é isso, não é nada disso. É luz da glória de Deus. A palavra de Deus faz isso. Não adianta nós sermos leitores, conhecedores da palavra de Deus se não somos
seguidores. Você vê que a Bíblia traz alertas sobre alertas de como nós devemos ser, como nós devemos agir. O que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Cada um tem os seus motivos para pecar. E Deus vai julgar a todos os que pecam e não se arrependem e não abandonam, independente dos motivos que as pessoas apresentarem. E a Bíblia nos leva a fugir do pecado. E ela relaciona, olha. Às vezes você acabou de ouvir aí e você faz parte, você tem um desses pecados aqui. Abandone. Peça perdão a Deus e abandone. Para não chegar o momento em que Deus vai te entregar a uma disposição mental reprovável. Que é o momento que você vai achar que tudo é normal, tudo é natural, tudo é assim mesmo. Deus tem uma maneira correta para o ser humano viver. E aqueles que são de Deus buscam até o último suspiro de vida seguir, viver e conhecer esta maneira. E é isso que o Senhor está propondo para nós nesta manhã de quinta-feira. Viver da maneira correta. E a maneira correta, meus irmãos e irmãs, eu posso dizer para vocês, é boa. É boa. É boa. Não é esse negócio que vai castrar, não vai poder fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, você pode fazer, pode fazer. Desde que aquilo não te prejudique perante Deus e não prejudique ninguém. Porque se prejudicar você ou prejudicar alguém, deixou de ser bom. E Deus quer o melhor para mim, para você, para nós. Deus nos ama, desde que nós o amemos também. E amar a Deus é muito mais do que simplesmente falar ou sentar num banco de igreja. Amar a Deus é obedecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Ô Senhor, aquelas pessoas que são do nosso convívio, que estão entregues a uma disposição mental reprovável, que o Senhor nos dê graça, capacidade para conversarmos com elas. Não adianta orar com elas, tem que levar a palavra do Senhor para elas. Mostrar para elas, olha, isso aqui não agrada a Deus. E você é passivo de morte. E morte muito pior do que a física. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos capacidade para isso, meu Deus, porque o Senhor já nos capacitou, o Espírito Santo de Deus que mora em nós, nos capacitou para sermos testemunhas do Senhor. Ajuda-nos então a termos coragem. Liberalidade em te agradar. Esta é a minha oração, com ações de graças no nome do Cristo Jesus. Amém.